Cifras intermináveis, expectativa da imprensa e ilusão da torcida. Muitos nomes, quando anunciados, trazem em seu entorno muitos desses elementos, que acabam gerando uma expectativa elevada do que podem apresentar dentro de campo. Mas nem sempre o dueto expectativa versus realidade caminham de mãos dadas. Você lembra de alguma contratação que te decepcionou? Aquela que você esperava muito e não apresentou quase nada? Nesse vídeo estaremos relembrando 5 contratações decepcionantes do São Paulo Futebol Clube. A primeira delas, e a mais recente, sem dúvidas, é o meia colombiano James Rodrigues. Meia originalmente clássico e que teve enorme brilho na Copa do Mundo de 2014, James chegou com enorme pompa ao São Paulo, que depositava nele a esperança de levar o título da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Mesmo estando sem contrato quando acertou com São Paulo, em teoria vindo a custo zero, os vencimentos e luvas de James eram estratosféricos, fora da alçada do São Paulo, o que por si só já dava um peso financeiro para a contratação do meia. O que se viu, das poucas vezes em que esteve em campo, foi um jogador que parecia estar em outra rotação, agregando pouco ao time, e ainda falhando em momentos cruciais, como o pênalti perdido contra a LDU, na Sul-Americana, ou mesmo se omitindo na disputa de pênaltis contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista. A aparente falta de empenho nos treinamentos e suas lesões sempre nas vésperas de se apresentar à seleção colombiana também deixava o clima entre clube e atleta desconfortável. James foi preterido por 3 técnicos diferentes e teve seu ciclo encerrado no São Paulo, um ano após sua chegada. O meia teve apenas 22 partidas e míseros 2 gols com a camisa do clube. Estima-se que ele tenha custado cerca de 15 milhões de reais ao São Paulo. Porém, sua rescisão de forma amigável tirou do São Paulo a obrigação de pagar outros 20 milhões de reais, que estavam previstos no contrato de James. Contratação extremamente polêmica e que envolveu muita rivalidade, o ano era 2002 e Ricardinho deixava o Corinthians para acertar com o São Paulo. Ricardinho era uma das referências do Corinthians e acabara de ser pentacampeão com a seleção brasileira. Porém, devido a divergências com jogadores e dirigentes, acabou saindo do Corinthians. Sua saída foi complicada. O clube rival precisava de dinheiro e a proposta era boa para Ricardinho, que foi forçado a dizer publicamente que queria deixar o Corinthians. Mas as boas propostas lá de fora não aconteceram e a melhor mesmo foi a do São Paulo, que está pagando ao Corinthians 5 milhões de reais. Ricardinho chegava ao São Paulo com um clube com problemas de salários atrasados, o que logo cedo já deixava um ambiente complicado para uma contratação tão badalada e cara. O meia jamais conseguiu ter um bom entrosamento com o elenco e viveu um ambiente hostil no Morumbi. Dentro de campo teve poucos bons momentos. A ponto de Osvaldo observar enquanto Ricardinho dá instruções para o atacante Reinaldo. A ponto também de Ricardinho dar ordens como essa. Aí, ó, Leandro, zagueiro é teu. E já na metade de 2003, o meia rescindiu com o tricolor e foi jogar na Inglaterra. Ricardo, que é um jogador competente, que é um jogador disciplinado, que é um profissional, que é um homem de bem, somou aqui no São Paulo. Ele não deseja mais jogar no São Paulo. E ele não desejando mais jogar no São Paulo, não pode jogar. Aqui vai jogar quem quer jogar, quem quer compor, quem quer unir, quem quer pôr a perna, quem quer pôr a canela, quem quer vestir a camisa, quem quer o resultado e quem está emotivamente preparado para isso. Ele não quer, ele quer novos ares. Isso é como um casamento, que lamentavelmente se desfez. Ao todo foram 63 jogos com a camisa do tricolor e apenas 5 gols marcados. Também pentacampeão com a seleção brasileira, o zagueiro Lúcio chegou ao São Paulo em 2013. Zagueiro de enorme carreira construída no futebol alemão e italiano, Lúcio vivia péssima fase na Juventus e chegou ao São Paulo como esperança de liderar o sistema defensivo tricolor. Porém, o que se viu em campo foi uma enorme decepção, tendo como um fato marcante sua expulsão nas oitavas de final da Libertadores de 2013. Para piorar, quando o São Paulo vencia o Atlético Mineiro por 1-0 no Morumbi, Lúcio foi expulso e o Atlético virou 2-1. Foram 2 jogadas normais de futebol, eu fiz 2 faltas, 2 para cartão, e eu não vejo
um culpado, porque as pessoas gostam de pegar um para Cristo. E também o seu afastamento do clube, que alegava falta de disciplina do zagueiro e o que o mesmo era uma má influência para os demais jogadores. Ao término da temporada, acertou com o rival Palmeiras. Pelo São Paulo, fez 31 jogos e marcou 2 gols. De um lado, Lúcio, zagueiro pentacampeão da seleção brasileira. Do outro, São Paulo, hexacampeão brasileiro. Pois é, Glenda, os dois entraram em rota de colisão em julho, quando o Lúcio foi afastado do elenco, acusado de indisciplina e também de ser má influência para o grupo. E aí, desde então, o Lúcio permanece recebendo os salários e manteve o silêncio sobre essa situação. Outra enorme decepção foi o like que você não deixou nesse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações. O ano era 1994 e um helicóptero pousava no centro do estádio do Morumbi. Dentro dele estava o meio-campista chileno Sierra, que chegava ao São Paulo para atuar com a camisa 10 e com status de craque. Alguns meses antes, o mesmo Sierra havia enfrentado o São Paulo pelas quartas de finais da Libertadores, defendendo o União Espanhola do Chile. O meia chamou a atenção dos dirigentes e da torcida, marcando um gol e dando 2 assistências. Mesmo com a derrota da equipe chilena por 4-3, Sierra saiu com a moral elevada. O São Paulo resolveu apostar todas as fichas em Sierra. Pagou $1.200.000 pelo maior astro do futebol chileno, certo de que terá retorno. E a hora de Sierra provar que o investimento foi correto está se aproximando. Por enquanto, os torcedores só puderam festejar a chegada do ídolo. Uma contusão adiou a estreia do meia, mas agora ele já está pronto. Ele deve jogar pelo menos parte do jogo contra o Nacional de Medellín. E Sierra quer estrear fazendo um gol em Iguita no jogo de amanhã. O São Paulo estava em um processo de reformulação após a saída de Leonardo, e Sierra chegou para ser o novo camisa 10. Com todas as expectativas criadas no meia, terminou tudo em frustração e decepção. O meia não conseguiu se adaptar ao estilo do futebol brasileiro e nem ao do time de Tele Santana. Sierra chegou no final de 1994 e ficou um pouco mais de um ano no clube, voltando ao futebol chileno. Com uma temporada, o jogador atuou 43 vezes e marcou apenas 3 gols. O último nome dessa lista talvez seja aquele que até chegou a ter um bom momento e acabou suprindo em determinado momento certa expectativa, mas que no final da história acabou gerando uma enorme decepção. Estamos falando do lateral direito, ou melhor, meia, Daniel Alves, que chegou ao São Paulo com status de ídolo, assumindo a camisa 10 e se tornando imediatamente o dono do time. Daniel Alves havia acabado de brilhar numa Copa América, atuando em sua posição original, lateral. Porém, chegando ao São Paulo, o jogador, ao que tudo indica, colocou como condição ser utilizado como meio-campista. O atleta até chegou a ter bons momentos atuando na função, principalmente no time comandado por Fernando Diniz, no Campeonato Brasileiro. Porém, ele nunca foi desequilibrante como era como lateral. Os fracassos nas competições em que o São Paulo disputou também trouxeram enorme desgaste na relação. Porém, a grande questão da análise é o aspecto financeiro da contratação de Daniel Alves. O fato é que o São Paulo contratou um jogador que ele simplesmente não tinha condições de pagar. Deu a um jogador que, por onde passou, sempre foi um excelente coadjuvante, a obrigação de ser um protagonista. Essa era a receita do desastre. No total, o custo para o São Paulo, pelos 2 anos que contou com Daniel, será de 41 milhões de reais, visto que o clube do Morumbi ainda continua pagando o agora ex-atleta. O jogador, ainda quando atuava com a camisa do clube, já processava o São Paulo por atrasos salariais, o que acabou encerrando a relação entre as partes. Atuou no clube do Morumbi entre 2019 e 2021. Fez 95 partidas e 10 gols. Foi campeão paulista em 2021. E você, tinha alguma expectativa com algum desses jogadores? Quem você acha que se saiu melhor? E qual nome faltou nessa lista? Deixa aí nos comentários.